Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 14:6. O pastor já orou, mas vamos orar rapidinho para que, uma vez mais, o Espírito Santo nos conduza. Senhor Deus, meu Pai, nós te damos graças porque o Senhor é misericordioso e o Senhor nos amou primeiro antes que nós te amássemos, Senhor. Meu amigo Espírito Santo, venha conduzir, meu Pai. Venha falar o que o teu povo precisa e não o que eu quero dizer. Que a tua palavra alcance corações, Senhor, e que vidas sejam transformadas, porque a Bíblia diz que a tua palavra não volta vazia. E não é a minha palavra, Senhor, mas é a tua palavra que muda e transforma vidas. É o que eu te peço e te agradeço pelos milagres que o Senhor vai realizar, em nome de Jesus. João 14:6 vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E a mensagem que eu queria trazer hoje para você é o que você tem feito com a vida que Deus te deu. Só que para nós entendermos o que nós temos feito com a vida que Deus nos deu, nós temos que entender o que é a vida. E eu fui pesquisar hoje o que é a vida. E segundo o que o mundo diz, a vida é algo que evolui do nascimento até a morte. E é um conjunto de hábitos e costumes. Mas o que será que é a vida para Deus? Eu creio que a vida para Deus é um dom dele, algo que ele tirou dele e depositou dentro de nós. A vida é um dom de Deus, uma parte dele que ele depositou dentro de nós. Em Gênesis 1 vai dizer o seguinte: então façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus começou a ter a ideia de fazer alguém semelhante a ele. Em Gênesis 2:7 diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Deus teve a ideia de criar alguém parecido com ele, então Deus pega com as suas próprias mãos, forma o homem e sopra o fôlego de vida dentro deste homem. E esse é o dom de Deus, algo dele que ele depositou dentro de nós. Ele colocou um fôlego que era dele para nos dar vida. E se você tem uma vida, obviamente você tem que ter um propósito. Porque você não nasceu simplesmente por acaso. Você não nasceu simplesmente para acordar, trabalhar, para ter uma vida que você leva. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para passar por tribulação. Você nasceu com um propósito. Um propósito que Deus te criou, que Ele sonhou para você. Porque Ele tirou algo que era dele e depositou dentro de você. Ele depositou a vida dele em você. Ele depositou o fôlego dele em você. E a vida é isso, a vida é um dom dele. Algo próprio dele que ele deposita dentro de nós. E eu fui pesquisar também o que é propósito. Propósito, segundo o dicionário, significa objetivo, desígnio, finalidade. Ou seja, o propósito de vida é aquilo, o desígnio, a finalidade pelo qual você foi criado. E por que Deus te criou? Você acha que Deus te criou simplesmente para você ter uma família, para você ser bem-sucedido, para você alcançar os seus objetivos? Você acha que você está nessa terra simplesmente para viver os desejos da sua vida, os desejos do seu coração? O propósito que Deus te criou é único e exclusivamente para adorar a Ele e viver embaixo da sua grandeza e da sua bondade. Não existe outro propósito pelo qual você foi criado, senão para adorar a Deus. Em Êxodos 23:25 diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu creio que assim como eu, mesmo com pandemia, mesmo as pessoas que estão entubadas, o pulmão delas tem se enchido de fôlego. Se você tem fôlego, louve ao Senhor. Se você tem fôlego, o seu propósito é adorar a Ele única e exclusivamente. Você foi criado para adorar a Deus. Você não foi criado para viver os desejos do seu coração, para viver os pensamentos da sua mente. E por que Deus te deu a vida? Se Ele cria você, se Ele dá algo dele para você, se Ele te dá um propósito, por que Ele te criou? Qual o sentido dele ter te criado? Ah, Alberto, simplesmente para eu adorar a Ele?
Por que Deus nos criou? Deus nos criou para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Para que nós possamos adorá-lo e termos um relacionamento com Ele. Você consegue entender o quanto Deus te ama? Deus não precisa de mim nem de você. Mas Alberto, se Ele não precisa nem de mim nem de você, por que Ele me criou? Ele te criou porque Ele te ama tanto que Ele quer te amar para a eternidade. Ele te criou, Ele não precisa de você, mas Ele te criou com o intuito de te dizer: você venha e participe da minha bondade eterna. Participe daquilo que eu tenho para você. Eu sou bom, mas eu também quero que essa bondade esteja sobre você. Eu quero que você viva aquilo que eu tenho de bom para a sua vida. Então Deus dá algo que é dele para nós. Ele nos cria com a imagem dele. Ele nos cria com as suas próprias mãos. E Ele sopra a vida que havia nele dentro de nós. Ele nos dá um propósito que é de adorar a Ele. Se Ele nos cria, se Ele nos dá algo que é dele, e se Ele nos dá um propósito, Ele também tem que nos dar um chamado. E o que é o chamado? O chamado é aquilo que você foi chamado para fazer. Mas Alberto, eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei o que eu devo fazer. O seu propósito, eu creio que hoje você descobriu. Que você nasceu para adorar a Deus. Quando você entra pelaquela porta, você não está entrando para ouvir o que eu tenho para dizer. Você não está entrando para saber se eu estou bom. Você não está entrando para, sei lá, ver como as pessoas estão. Obviamente que você vai ter um relacionamento com elas, mas a partir do momento que você entra pelaquela porta, você tem que ter a noção na sua vida, que você está entrando aqui para adorar um Deus que é eterno. Quando você sobe neste altar para cantar, você tem que ter a noção que você está cantando para um Deus que te deu a vida. Quando você coloca os seus pés no chão, você tem que ter a noção que quem te deu a vida é Ele, que se Ele quiser, Ele tira. Então, se Deus nos dá a vida, nos dá algo que é dele para nós, se Ele nos dá um propósito, Ele tem que nos dar um chamado. E qual é o nosso chamado? O nosso chamado é cumprir o ID do Senhor. O nosso chamado é o relacionamento com o nosso próximo, porque o nosso propósito é adorar a Deus. Então o nosso propósito é o nosso relacionamento com Deus, mas o nosso chamado é o nosso relacionamento com o nosso próximo. E você só vai poder cumprir o seu chamado se primeiro você cumprir o seu propósito. Porque não tem como você anunciar alguém que você não vive com ele. Não tem como você falar de alguém que você não conhece. Você pode fazer um bolo, você pode fazer uma receita e ficar perfeitamente linda. Mas ainda assim, você pode não conhecer a pessoa que criou a receita. Conhecer não significa intimidade. Intimidade você só tem se você vive com Ele. Não há como nós anunciarmos alguém que nós não conhecemos. E como nós podemos cumprir o nosso chamado? Reconhecendo que nós fomos criados por Jesus e aceitando o chamado que Ele tem para as nossas vidas. O seu propósito é adorar a Ele. O seu chamado é amar o seu próximo. Não sei qual é a maneira, a técnica que Deus vai te dar. Se é através da arte, se é através do louvor, se é através da ação, se é através do visitar, do falar. Mas de alguma maneira Deus vai te capacitar. E como eu posso cumprir o meu chamado? Reconhecendo que nós fomos chamados e aceitando o chamado de Jesus para a nossa vida. Porque não adianta nós reconhecermos que Ele nos chamou e não aceitarmos. Porque se a gente não aceita, a gente não pode cumprir. Romanos 10:14 vai dizer o seguinte: como invocarão aqueles que não creram? Como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, o primeiro passo para você cumprir o seu chamado é você reconhecer que Deus te chamou e aceitar o seu chamado para a sua vida. Aceitar o chamado de Deus para a sua vida. O segundo passo para você cumprir o chamado de Deus é aprendendo mais da palavra dEle. Oséias 4:6 vai dizer o seguinte: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez mais eu te digo, como você vai cumprir um chamado? Como você vai falar sobre algo que você não conhece?
O mundo precisa de uma verdade que transforma a vida dele. O mundo precisa de uma luz que lá fora não existe. Esses dias eu estava pensando, como o pastor disse, eu faço alguns vídeos para a internet e graças a Deus tenho alcançado a vida das pessoas. E esses dias eu estava pensando, o que o sorriso é na nossa vida? O que o sorriso diz? Muitas das vezes nós conseguimos atrair uma pessoa até nós conseguimos demonstrar algo simplesmente pelo sorriso. E durante praticamente esses 6 meses, nosso sorriso esteve tampado. O nosso sorriso esteve tampado, não podia ter o abraço, não podia ter o toque. Mas o seu olhar ainda assim dizia muito, porque através do seu olhar as pessoas conseguiam ver a luz de Jesus que brilha na sua vida. O terceiro passo para você cumprir o chamado de Deus para a sua vida é orando e buscando intimidade com Ele. Existe uma história que diz o seguinte: o pai pegou o filho e falou para ele: filho, olha para o céu. Está vendo aquele avião? Parece que ele está longe e pequeno, não é? Então o pai pega o filho e leva ele no aeroporto e coloca ele do lado de um avião. E agora? Como esse avião está? Ele está muito grande e perto, não é? Nós temos que buscar Deus dessa maneira. Se nós estivermos distante de Deus, Deus é pequeno na nossa vida. Mas se nós estivermos próximo a Ele, Ele é grande assim como nós estamos próximo de um avião no chão. Tudo depende de quanto você busca Ele. Não tem como você anunciar a palavra de alguém, a verdade de alguém, se você não conhece esse alguém. Você só pode falar daquilo que você conhece. E o mundo precisa de uma verdade que você tem. Para aqueles que me conhecem, sabem que eu trabalho como bombeiro. E na lei criminal existe o artigo 135, que é a omissão de socorro, que diz que se você não prestar auxílio a uma pessoa ferida ou desamparada, você pode sofrer uma penalidade de 2 a 3 anos de prisão. Mas você também já pensou que o socorro vem do céu? E muitas das vezes, nós como cristãos, temos sido omissos, vendo pessoas indo para o inferno, e nós conhecendo uma verdade, e não anunciando essa verdade para o nosso próximo. Você acha que quando você for para a eternidade, Deus não vai cobrar isso de você? Ele não vai dizer que você foi omisso, que você viu, que você podia evitar, que você podia falar, e você ficou calado e não fez nada. O que você tem feito com a vida que Deus te deu? Você tem cumprido o seu propósito de se relacionar com Ele? Você tem entendido e tem aceitado o seu chamado com Ele? Você tem entendido que o seu propósito é o seu relacionamento com Deus, mas o seu chamado é o seu relacionamento com o seu próximo? E que você só pode cumprir o seu chamado se primeiro você cumprir o seu propósito com Ele? O quinto passo para você cumprir o seu chamado é entendendo que tudo que acontece por onde você passa não é por você, mas é através de você. Porque nós não temos capacidade para realizar nada. Tudo depende de Deus, porque é Ele quem nos cria, é Ele quem nos dá a vida, é Ele que deposita algo dele dentro de nós, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá um propósito de adorá-lo, é Ele que nos dá um chamado de anunciar, e é Ele que faz através de nós, porque nós não somos capazes de realizar exatamente nada, se não for pela graça dEle. O quinto passo para você cumprir o seu chamado é entendendo que por onde você passar, de alguma maneira vidas têm que ser tocadas. Porque não adianta você ter um propósito, receber dele e guardar para você. Não adianta você ter um chamado, mas você anunciar algo que você não conhece e vidas não serem transformadas. Porque senão você não cumpre seu chamado. Você simplesmente vive o que você acha que é certo. Jesus, por onde Ele passou, Ele curou, Ele transformou, Ele libertou, Ele ressuscitou, e Ele foi fiel até o fim pelo chamado dEle. Em nenhum momento Ele hesitou aquilo que o Pai tinha determinado para Ele. Porque Ele entendia, Ele tinha uma identidade, e aquele que tem identidade, Ele não teme. Porque se você tem uma doença, você sabe que o seu Pai é o Pai da cura. Se você tem uma aflição, você sabe que o seu Pai é o Pai da provisão. Então, se você tem uma identidade, e você sabe quem é seu Pai, você não teme as circunstâncias que está vindo na sua vida. O que impede o seu chamado? Eu estava hoje mentalizando aqui um pouco sobre a parábola do semeador, que está em Mateus 13. Deixa eu abrir aqui rapidinho para a gente. Mateus 13, a parábola do semeador.
A parábola do semeador vai dizer o seguinte, Mateus 13:3. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. E ele disse, escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho. Os pássaros comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram, logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caiu no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa e produtiva, produziu na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E eu gostaria de te dizer, o que tem impedido o seu chamado? O caminho aqui é a sua vida, mas a semente é o seu coração. Aonde você tem conduzido a semente da sua vida, aonde você tem plantado a vida que Deus te deu, o que você tem deixado que as pessoas fazem com o seu chamado. E existem alguns tipos de coração. O primeiro que eu anotei aqui é o coração desvalorizado. É aquele coração que caiu aos pés do caminho, mas logo os pássaros levaram. E talvez você ache que você não tem um valor merecido, você acha que o pastor não liga para você porque ele não te visita, você acha que os irmãos da igreja olham para você torto, você acha que, ai meu Deus, a minha vida está indo ruim, eu não tenho valor, eu fui abandonado pelos meus pais. Você tem deixado com que isso impede o seu chamado? O segundo coração é o coração de pedra. É aquele coração que caiu na terra rasa e foi sufocado. Às vezes pode ter acontecido que por algum motivo, você estando na igreja ou algum no meio cristão, você foi ferido e você deixou que essas feridas endurecessem o seu coração. E você fechou ele e você não permite que Jesus entre nele, restaure a sua vida e restaure o seu chamado. Porque você acha que se te feriram, eles não merecem o seu perdão, eles não merecem estar com você. Mas Jesus morreu por você, tanto que morreu por aqueles que pecaram com você, que te feriram. E às vezes você pegou o seu coração, o chamado que Deus te deu, e tornou o seu coração num coração de pedra. Você fechou ele, e você não aceita que as pessoas se acheguem a você, e você não aceita que Jesus te transforme. O terceiro coração, é o coração da revolta. O coração da revolta é aquela pessoa que ela acha que porque tudo na vida dela está dando errado, as pessoas têm que passar pelo mesmo que ela está passando. Meu Deus, a minha vida é horrível, mas olha como que ele está. Por que o Senhor faz isso comigo e ele está vivendo bem? Ele deveria passar pelo mesmo que eu estou passando, sentir na pele o que eu estou sentindo. Mas entenda que o propósito que Deus dá para a sua vida é seu, não é dele. As suas lutas são suas, porque a vitória vai ser só sua também. O que Deus te dá é você quem tem que passar, porque é Ele que vai te fortalecer. Você não pode deixar com que as circunstâncias da sua vida parem o seu chamado, porque quem te deu o chamado não parou, Ele foi fiel até o fim. E eu te pergunto uma vez mais, o que você tem feito com a vida que Deus te deu? O que você tem feito com o sacrifício que Jesus pagou na cruz por você? Você tem valorizado as gotas de sangue que Ele derramou pela sua vida? O terceiro coração é o bom coração. É aquele que representa a pessoa que não é perfeita, mas ainda em meio aos erros, ela procura fazer o que é certo. Ela procura honrar a sua família, ela procura honrar o seu trabalho, porque muitas das vezes nós dizemos a todos os cantos que nós somos cristãos, mas as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós dizemos. Esses dias eu estava vendo uma pregação que o pastor disse o seguinte: se hoje Jesus entrasse nas suas redes sociais, o que ele encontraria lá? Ele encontraria o que você diz que você é? Ou ele encontraria murmuração, ele encontraria críticas, ele encontraria fotos impróprias? Não que você postar uma foto seja errado, mas se você diz que você é algo, você tem que sustentar e cumprir o que você diz. Não tem como servir a dois senhores. Ou você é cristão e age como cristão, ou você nem diga que é cristão e envergonha o nome de Jesus. Se você se desviou do seu chamado, o que você pode fazer? O primeiro de tudo é reconhecer que você é falho, que você não consegue e que você precisa de Deus.
Porque se você não tiver a capacidade de reconhecer que você errou, você não tem nem sequer a capacidade de voltar para onde você estava ou ser melhor do que você era. A mudança, o início tem que começar em nós. Nós temos que chegar a Deus e reconhecer: Senhor, o Senhor me criou, o Senhor me deu um presente, algo que era seu para mim, o Senhor me fez com as suas mãos, o Senhor me deu um propósito de te adorar, me deu um chamado de anunciar ao meu próximo. Ei, Jesus. O Senhor me deu um propósito para estar nessa terra, e muitas das vezes eu não tenho valorizado aquilo que o Senhor tem feito por mim. Eu reconheço que o pecado me afastou do Senhor, e eu preciso da tua presença na minha vida, porque sem o Senhor nada eu consigo fazer. O segundo passo, o primeiro você reconhece, no segundo você pede perdão. Porque primeiro a sua mente precisa entender que você precisa dele, e no segundo você precisa confessar que ele te perdoe. O primeiro passo você reconhece que você é falho e que você precisa de Deus. E no segundo passo você pede perdão pelos seus pecados. No terceiro, você toma uma decisão e volta para o caminho de Deus. Volta a ter uma comunhão com Ele. Para que então no quarto, você retome a sua caminhada com Ele. Porque existe uma frase que diz o seguinte: se você deixa algo mal resolvido aqui e volta, você deixa algo mal resolvido ali e sai. Quando você voltar aqui, esse algo mal resolvido ainda vai estar aqui para você resolver. Então você precisa entender que você é falho, que você precisa de Deus, pedir perdão, tomar uma decisão e recomeçar a caminhada com Ele. Senhor, eu pequei, eu errei, eu peço perdão perante o Senhor. Eu tomo uma decisão de viver uma vida com o Senhor, entender qual é o meu propósito, qual é o meu chamado e me dispor ao que o Senhor tem me chamado. Mas eu também quero recomeçar de onde eu parei. Eu quero mudar a minha história, porque eu entendo que o seu sacrifício por mim foi grandioso e eu não posso esnobar isso que o Senhor fez por mim. E você precisa entender qual é o tempo de Deus para a sua vida. Porque o propósito, você tem que executar ele desde o momento que você nasce. Porque a partir do momento que você tem fôlego, você foi criado para adorar a Deus. Mas o seu chamado, você precisa entender qual é o momento da sua vida. Não adianta você querer cumprir um chamado se você não está pronto. Não adianta você querer falar de Deus se você não conhece Ele. Você precisa entender qual é o chamado de Deus para a sua vida. E Eclesiastes 12:1. Talvez você esteja falando: ei, Alberto, a minha vida já passou. A minha vida está indo, ou eu sou jovem demais. Quem me conhece sabia que eu era jovem aqui na igreja, eu estava todo dia na igreja, minha família falava: você vai morar lá. Porque segunda eu estava aqui na integração na vida cristã, terça-feira eu estava no culto de oração, quarta-feira eu estava em ensaio de teatro, na quinta-feira eu estava no culto, na sexta-feira eu estava na teologia, no sábado eu estava nos jovens e domingo eu estava no culto de novo. Por algum momento na minha vida eu me esfriei. Só que antes de eu falar aqui, eu quero contar um testemunho para vocês, um sonho que eu tive. Quem me conhece aqui na igreja sabe, que nem eu falei no início, conhecia todo mundo. Hoje a igreja cresceu tanto que a gente se desviou. Mas se desviou não, deixou de... Está repreendido, hein? A gente esqueceu o nome das pessoas. Mas, por algum motivo, a gente acabou esfriando. E quem conhece a minha casa ela é extensa e tem um corredor que corta a casa do início ao fim. Desde a entrada até o meu quarto. E teve uma bela noite que eu estava dormindo e eu tive um sonho. Eu tive um sonho com o pastor Sérgio, nem contei isso para o pastor. Com o pastor Sérgio, o pastor Rafael, alguns pastores da igreja e alguns irmãos. E eles estavam no início do corredor da minha casa. E eu estava sentado no final, no chão. E onde eles estavam, estava um pouco escuro. E eu me perguntei: oxe, pastor Sérgio na minha casa, pastor Rafael na minha casa, os irmãos na minha casa, o que eles estão fazendo aqui? Então eles começaram a se aproximar de mim. E cada vez que eles se aproximaram, eu via que eles carregavam algo na mão. E quando eles chegaram próximo a mim, eu vi que aquele algo era um caixão. Então eles destamparam um caixão, e dentro do caixão havia várias roupas de idosos, várias roupas de crianças, remédios, sapatos. E Deus me disse o seguinte: está vendo isso aqui? São pessoas que estão morrendo porque você não aceita o meu chamado. São pessoas que estão indo para o inferno porque você não diz sim para aquilo que eu propus para a sua vida. Foi então que eu acordei e eu falei: eu preciso fazer algo.
Eu preciso fazer algo. E teve uma vez que um pastor falou aqui que aquilo mexeu comigo. Às vezes a gente fica esperando oportunidade de púlpito. Quem espera oportunidade de púlpito não quer oportunidade, quer fama, quer microfone. Porque hoje tudo está aberto. Eu simplesmente criei uma rede social. E hoje a gente tem lá quase 15 mil pessoas. E esses dias eu mandei um vídeo, e logo que eu mandei um vídeo eu recebi uma notificação, uma mulher dizendo o seguinte: eu não te conheço, mas eu estava com a minha mão cheia de remédio para tirar a minha vida. E eu recebi um vídeo seu, e foi a mensagem mais linda de Jesus que eu já ouvi. E eu desisti de tirar a minha vida. Eu tenho uns prints disso, eu posso mostrar para vocês. Então foi o que Deus disse para mim: essas pessoas estão morrendo porque você não disse sim para o que eu te chamei. Eclesiastes 12:1. Se você acha que não é o tempo de Deus para a sua vida, se você acha que você é novo, que você sei lá, alguma coisa que você acha, entenda que é o tempo de Deus para a sua vida, porque Eclesiastes 2:1 vai dizer o seguinte: lembre-te do teu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre-se dele, antes que o tempo em que você achará que a luz e o sol da lua e das estrelas perdeu o brilho, que as nuvens da chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer. As suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Seus dentes, que mastigavam a comida, cairão. As suas vistas ficará tão fraca que você não conseguirá ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. Levantará cedo, e quando os passarinhos cantar, então você terá medo de lugares altos, e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos. Você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o último descanso, e quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou quando um pote de barro cai e se despedaça, e quando a corda do poço se parte. Então o corpo volta para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que nos deu. Sabe o que Jesus está falando aqui para mim? Enquanto você tiver braço, eles estiverem fracos, mesmo que você não enxergue, mesmo que você não ouça, mesmo que os seus dentes não mastiguem, mesmo que você tenha medo de andar e que suas pernas estejam fracas, dentro de você ainda está o fôlego de vida que eu dei. Ainda há tempo para você. Enquanto você não volta para o pó de onde você veio, ainda dá tempo para você. Basta simplesmente você tomar uma posição e assumir aquilo que eu te criei. O que você tem feito com a vida que Deus te deu? O que você tem feito com o sacrifício que Ele pagou na cruz por você? E para finalizar, uma mensagem de esperança. Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águia, correrão e não ficarão exaustos, e andarão e não se cansarão. Por quê? Porque se você entende qual é o seu propósito, entende qual é o seu chamado, você confia no Senhor, enquanto houver fôlego de vida, enquanto houver o presente que Ele tirou dele próprio e depositou em você, Ele te sustenta para cumprir aquilo que Ele colocou na sua vida. Nós precisamos entender que Deus só vai nos pedir algo que Ele mesmo cumpriu antes de nós cumprirmos. Ele só te pede para amar alguém porque Ele amou primeiro. Ele só te pede para orar, para curar alguém porque Ele curou primeiro. E Ele só te pede para morrer por essa vida porque Ele morreu primeiro por você. Ele nunca vai te pedir algo que Ele mesmo já não tenha feito por você. E nós precisamos entender e aceitar o sacrifício de Jesus nas nossas vidas, porque senão não vale o nosso propósito e o nosso chamado pelo qual nós fomos criados. Amém? Que o Senhor possa alcançar a sua vida, que você possa entender pelo qual propósito que você foi criado, pelo qual chamado que Jesus te chamou, que você possa tomar uma decisão de aceitar este chamado, caminhar com Ele, anunciar o ID, cumprir aquilo que foi propósito para a sua vida.
E que se você, por algum motivo, está fora, ou se afastou do chamado do Senhor, que o Espírito Santo conduza a sua vida, que você reconheça que você é falho, que você precisa dele, que você precisa voltar, e então Deus está disposto a te dar uma nova vida, porque a Bíblia diz que Ele não resiste a um coração quebrantado, e se você se quebrantar na presença do Senhor, Ele com certeza te receberá de volta, te renovará, te dará um novo coração e um novo espírito, para cumprir aquilo que Ele colocou na sua vida, porque antes dele te determinar isso, Ele já cumpriu primeiro por você. Amém? Vamos orar então, para a gente encerrar. Que você possa entender que o que eu falei aqui não são as minhas palavras, mas é aquilo que Deus determinou desde a eternidade para você, porque antes que você estivesse no ventre da sua mãe, Ele já sonhava com você, e ainda que os seus pais te esqueçam, Ele jamais te abandonará, e estará com você para que você possa cumprir aquilo que Ele determinou na sua vida. Basta você entender e tomar posição para aceitar o que Deus tem para você, porque senão de nada vale você estar nessa terra, se não for para adorá-lo e fazer com que os outros adorem, porque a Bíblia diz que vai ter fruto e que os seus frutos permaneçam em mim. Não é simplesmente pregar, mas é aqueles que receberem o fruto que você prega também permaneçam nele, assim como você está. Jesus te ama tanto que Ele quer te amar para a eternidade, porque quando a sua vida acabar aqui, a outra começa lá com Ele. Que Deus te abençoe e que você possa entender qual é o chamado de Deus para a sua vida e tomar uma decisão hoje de aceitar ou de voltar. Mas não fique no meio do caminho. Não fique no meio do caminho, porque Jesus está voltando e não é tempo de indecisão. Ele foi fiel até o fim pelo chamado dele, e assim nós precisamos ser fiel pelo nosso chamado, porque Ele cumpriu o chamado dele por nós. Que você possa entender e que Jesus possa abençoar a sua vida. Amém.